Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Passando aqui hoje para fazer um vídeo sobre um tema bastante polêmico e eu quero deixar algumas instruções bíblicas sobre essa questão de cansei, vou sair da igreja. Isso é muito comum, né? A gente escutar isso e tal, e que a igreja está com erro doutrinário, ou que eu cansei, ou porque é isso, ou porque é aquilo. Muitas vezes você precisa ter um discernimento bíblico sobre isso. Vou começar com um texto que está no livro dos Hebreus, que diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Muito bem. Esse livro dos Hebreus, que eu considero uma pequena Bíblia, ele é muito importante, um livro muito rico em informações. E está no Novo Testamento. Ele vai dizer aí que a gente tem que encorajar as pessoas. Mas o que acontece normalmente quando a pessoa vai sair de uma igreja? Ela começa a encorajar os outros a seguir ela. Então ela vira instrumento de Satanás para tirar mais pessoas da igreja. Só que elas não percebem, porque muitos não conhecem a Bíblia, ou leem a Bíblia, mas não percebem as sutilezas, como está nesse texto, que a gente, ao contrário, precisa encorajar as pessoas, e não jogar as pessoas para baixo. Tem muita gente que vai receber essa conta quando chegar lá no céu, porque a Bíblia diz que cada um vai prestar conta de si mesmo. Muito bem. Então, dada essa introdução, tem muita gente que sai da própria igreja, outros desistem de Deus por motivos variados. O que eu tenho visto, contudo, é que raramente são problemas doutrinários. Existem, mas é raro. Ou discordâncias teológicas. Acontece, mas não é a maioria. Na maioria das vezes, as pessoas saem mesmo, é porque estão magoadas com o comportamento de outros crentes, ou do pastor, ou dos líderes da igreja, seja por julgamento pessoal, críticas ou por falta de amor. Bom, isso acontece, irmãos, desde o dia que o mundo é mundo. E eu quero fazer aqui um parênteses muito importante, que você precisa entender que a igreja é um hospital de Cristo, porque ele é que é o médico dos médicos. Não é você e nem eu que somos o médico dos médicos. Nós não temos poder de cura, nem de doença emocional e nem de doença espiritual. Então eu quero falar aqui alguns textos para você entender a questão de cansei sair da igreja. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Diz a Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 1, verso 6. Depois um outro texto diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Observa, Deus enviou. Está lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 17. Depois, chamando os 12 para junto de si, isso é Jesus, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos do mundo. O que aconteceu aí? Jesus chamou os 12 e enviou. Guarda bem essa palavra enviar. Aqui, esse texto que eu citei agora está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 7. São 3 exemplos de vários textos bíblicos que nos ensinam que Deus é quem envia. Guarda isso. Deus é quem nos envia. Então, a minha orientação bíblica é de que o próprio Deus é que nos planta em uma igreja, em um aprisco, e escolhe ele mesmo o pastor para nos pastorear. Porque você acha que a decisão de permanecer em uma igreja é sua? Não, é de Deus. Porque o Espírito dele foi lá e falou com você: fica aqui, tá? Também é muito importante saber que o próprio Deus que nos planta, nessa igreja, é para que a gente tenha ali uma fonte onde o Senhor concede a você e a sua família para beber, para ser sarado e para ser saciado espiritualmente. Então Deus é quem nos planta em uma igreja, e nós podemos fazer aqui uma figura de linguagem que é como se ele plantasse uma árvore. Ora, Deus vai plantar uma árvore para não produzir frutos?
né? João vai falar disso no Evangelho. É para produzir fruto para as outras pessoas. Então Deus te coloca debaixo de uma autoridade espiritual que Ele mesmo escolhe para a sua vida. João vai dizer assim, para dar frutos, mais frutos e muitos frutos. Então, aí eu pergunto, será que esse Deus que te colocou ali para dar frutos vai soprar no teu ouvido para você sair daquela igreja? Deus nunca vai arrancar uma árvore de um lugar que Ele mesmo plantou, concorda comigo? Principalmente se Ele escolheu você para ocupar algum cargo de liderança naquela igreja. Esse aqui é o ponto, né? Então imagina se o próprio Deus lhe concedeu, tocou no coração daquele pastor para te dar um cargo de missionário, evangelista, presbítero, diácono, cooperador e outros cargos que existem em outras igrejas, sendo você homem ou mulher, e aí Ele te plantou lá, te deu o cargo, e aí Ele vai tirar você. Você precisa repensar essas coisas, né? Porque Deus não é assim, porque senão nós teríamos um Deus sem juízo e não inteligente, o que não é verdade. Então, veja bem, eu, pela minha experiência, né, eu já passei por isso, de obedecer à minha carne, né, porque eu discordei de alguma coisa e saí da igreja. Sabe quem sofreu? Foi eu, né? Eu é que sofri. Eu sofri muito, porque não foi Deus que mandou eu sair. Eu saí porque eu quis sair, porque eu discordei de alguma coisa. Foi a minha carne, a minha emoção, a minha alma que me fez sair daquele lugar. Não foi Deus. Porque agora eu aprendi, depois de muito tempo, depois de passar por, né, Deus me colocou a mão comigo com doenças, não é uma não, duas. Depois Ele foi lá e me tirou recursos, e uma série de coisas que aconteceu comigo, e eu comecei a entender de que eu que estava falhando com Deus. Não é Deus que estava falhando comigo, não. É porque eu não estava aguardando a voz de Deus para tomar as minhas decisões, né? Por isso que a gente diz, né? Enganoso é o coração do homem. Está lá na Bíblia. Então pense. Aí Deus te dá um cargo, né, de missionário, evangelista, vice-pastor, qualquer coisa. Aí Deus vai voltar você para um outro aprisco para recomeçar tudo de novo. Aí Deus te faz subir as escadas e depois Ele vai jogar você lá embaixo. Faz sentido? Presta atenção. Nosso Deus, em algum momento, né, pediu para que o povo dele voltasse para o Egito depois que Ele libertou o povo do Egito. Você viu isso na Bíblia? Não. Ele mandou o povo seguir em frente em direção à terra prometida. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro quando ele orienta o cristão a andar para frente, né? A olhar para o alvo. Alvo, meus irmãos e minhas irmãs, não fica para trás. Alvo está à frente e você só acerta o alvo se você olhar para frente, não para trás. E muita gente fica olhando para trás. Lembre-se de que o aprisco que Deus te plantou como árvore é o lugar para você florescer, dar frutos, mais frutos e muitos frutos. Guarda isso. Isso é muito importante. Então, quem sai enviado, olha a diferença. Quem sai enviado, Deus prospera em todas as áreas e cuida da provisão, derrama o favor, principalmente o favor espiritual, diferente de quem não sai enviado, mas por uma decisão da alma que, se não estiver fazendo isso pela vontade de Deus, que é soberana, pode sofrer as consequências da justiça de Deus. E a gente está cheio de exemplos desses por aí, né? Vocês têm aí na internet, né, muitos exemplos de gente que se desviou, que não saiu enviado e que depois sofreu e continua sofrendo a justiça de Deus. Então veja bem, olha o texto. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. É o profeta Isaías. Mas o profeta Isaías ouviu a voz de Deus, tá? Muito parecido com o que Deus fez com Abraão, quando o enviou para uma nova terra que prosperou porque foi enviado pelo Senhor. Amém? Então eu deixo essa orientação para tantas pessoas que estão nas igrejas, para que reflitam muito antes de tomar a decisão de sair de um aprisco onde Deus te colocou e da autoridade espiritual que Ele mesmo definiu para te pastorear e para te guiar nos caminhos. Não há pecado nenhum mudar de igreja.
Mudamos porque trocamos, por exemplo, de estado, de cidade, de país, porque, né, um cônjuge morreu e você fica com, né, muita dificuldade de permanecer ali, ou porque Deus nos enviou a outro projeto dele. Olha a palavra enviar. Então, até porque o templo de Deus somos nós, né? Mas Deus é quem criou um tabernáculo, ordenou a construção de um templo e estabeleceu a igreja apostólica para congregar os cristãos que buscam o conhecimento da palavra e a prática do amor e da comunhão. Lembre-se, não existe igreja perfeita, e nem irmãos e nem irmãs perfeitas. Não existe pastor perfeito, não existe líder perfeito. Esquece isso. Pelo contrário, somos imperfeitos em busca da perfeição até o dia que Deus nos buscar. E aí sim, seremos varão ou varoa perfeitas para a glória de Deus. Então, guarda isso. Quem sai da igreja por causa das pessoas nunca entrou lá por causa de Jesus. E não se esqueça do texto, lá que nós iniciamos aí em Hebreus 10, 25. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. E o dia da volta de Cristo está muito próximo. Cuidado. Cuidado para você não perder as suas bênçãos e ficar por aí vagueando sem uma igreja.